Bom dia! Hoje é 14 de abril de 2020, terça-feira. E a inspiração, da escolha do versículo de hoje está numa carta de Paulo ao povo dos Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. O tema de hoje é caminhos retos, Caminhos. Ai, quantos caminhos, Hoje eu vou começar com uma frase de uma amiga minha, Valquíria, de uma exposição que eu assisti dela. Ela trabalha na Seara Bendita. E eu vou começar com esta frase. Eu não sei se ele tem algum autor. Para mim o autor é desconhecido, mas eu achei muito bonita essa frase. E diz assim: na estrada da nossa vida, construímos o caminho do amor com infinitos passos. Vou repetir. Na estrada da nossa vida, construímos o caminho do amor com infinitos passos. Pois é, muitos passos que nós escolhemos nos desviaram os olhos de Deus. Exatamente porque nós começamos a ouvir vozes ao longo do trajeto, que nos convidava a atalhos para nós chegarmos mais rápido, com menos esforço, E é isso que acontece muitas vezes. Nos fazem convites, vem por aqui é mais rápido, Vai ter menos esforço. E aí nós andamos naquela estrada, e aí qual não é a nossa surpresa, amigos? Despertamos da ilusão, E todos nós sempre chegamos ao mesmo entendimento. É uma frase do Dr. Roberto Chinichico no livro O Sucesso é Ser Feliz. Ele diz: quem não quer mudar para não sofrer, acaba sofrendo muito para mudar. É isso aí. Quem não quer mudar para não sofrer, deixa eu ficar aqui quietinha no meu lugar, Tá tão bom assim, deixa como tá. Quem não quer mudar para não sofrer, senão eu vou ter que sofrer, Acaba sofrendo muito para mudar. Nós temos isso até na alimentação. A pessoa come e fala, eu vou continuar assim mesmo, Senão, se eu tiver que fazer um regime, é um sofrimento danado, é tão difícil. Aí acaba tendo que mudar porque pega uma diabetes, uma obesidade mórbida, com distúrbios metabólicos, que faz com que ela tenha que fazer dieta de qualquer forma, ou diminui o açúcar, ou diminui o sal, de qualquer jeito, acaba sofrendo muito para mudar. Percebem? Todos, mais cedo ou mais tarde, aprendemos que a elevação é obra de suor, é obra de persistência e exige sacrifícios, Nós sabemos que o triunfo depende do quê? Da constância e não de passos largos. Dizia uma história que para você achar um poço de água, você tem que furar todo dia no mesmo poço. Não adianta você fazer furos vários, Você vai furar aqui, hoje eu furo ali, hoje eu furo lá, não vai chegar lá. Você tem que fazer furo no mesmo poço até você chegar lá no lençol de água lá fundo, todo dia um bocadinho mais. Pois é, para nós triunfarmos na nossa elevação como seres humanos ou como indivíduos desta humanidade, nós precisamos da constância e não de passos largos, apenas um de cada vez, Porém, se achamos hoje que esse caminho não é mais adequado, não nos culpemos. Simplesmente mudemos de direção. Nos diz Hamed no livro Renovando Atitudes. A culpa, ele diz, é um peso. A culpa impede que nós fluamos no nosso caminho de uma maneira mais leve, Então o livro, você vem escrevendo página por página do teu livro, certo? Página por página. E aí você repara que tem algumas páginas que você não gosta muito de voltar lá, que você se culpa por aquela atitude, por aquela palavra, por aquela postura, O que você faz? Olha e aprende. Só. Mas coloca um clipe. Sabe no livro, quando a gente acabou de ler aquele pedaço, a gente põe um clipe? Coloca um clipe e escreve daqui por diante. Não adianta ficar refolheando as páginas, folheando, olhando, chorando o leite que já derramou.
né? E isso é importante, é isso que Hamed nos diz. Ele fala, viu que o caminho não é esse? Pronto, muda de direção, né? E aí, como diz a Ramana Maharshi, ele dizia assim, ponha a sua bagagem no chão, o trem já está em movimento. Ou seja, uma vez que nós estamos no trem, não precisamos mais carregar a bagagem, o trem já está carregando por nós. Não é ridículo você estar lá, entrou no metrô, cheio de bagagem, ficar segurando, tentando se equilibrar, quando simplesmente você podia colocar no chão porque o trem está carregando para você. E a culpa é isso. No trem da vida, se nós ficarmos nos preocupando, a bagagem fica pesada, coloca no trem da vida, deixa, vai buscar novos pensamentos, novas maneiras de agir, né? Preocupemos com o que está ao nosso alcance. Fazer, o que está ao nosso alcance? Fazer novas escolhas, desta vez cuidadosamente. Né? Pensemos no que diz Hamed para nos auxiliar em deixar essa bagagem do trem da evolução, né? Essas páginas que nós não gostamos. Vamos ver o que Hamed nos diz. Efetivamente, nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque em verdade optamos por ele na época, segundo o quê? Segundo o nosso nível de compreensão e adiantamento. Isso nos ajuda a nos aliviar. Pensa bem. Aquele dia, lá, quando eu era jovenzinha, ia agir daquela maneira, ou fiz aquilo, ou deixei de fazer aquilo, era o que eu tinha de compreensão, de entendimento, de aprimoramento. Por isso, agi desta forma. Ponto. É isso. Né? E coloca um clipe no passado e busque o presente. Agir diferente, né? Por isso que ele falou, nós fizemos a opção que podíamos fazer com aquilo que a gente tinha no momento, né? Então vamos aceitar sem condenação todos os caminhos que nós percorremos. É importante isso. Todos os caminhos que eu trilhei até agora, todos eles foram válidos se aprendermos a extrair elementos educativos, no diz Hamed. Se usarmos cada erro como um tijolo, né, que usamos para edificação, para a construção de nós mesmos. Então, aquele tijolo, naquele momento, ele faz parte da minha construção, da minha evolução moral, espiritual e intelectual. Deus é puro amor. Deus é puro amor. Ele sabe muito bem dos nossos limites, das nossas fraquezas, né? Das nossas fragilidades. Mas também Ele conhece o que nós possuímos já de manancial, de experiências, tanto na parte espiritual, tanto na parte mental, do que nós temos capacidade mental, psicológica e física. Ele habita dentro de nós. Como Deus habita dentro de nós, Ele sabe tudo a nosso respeito e nos ama assim mesmo. Né? Dando sempre novas oportunidades para que nós possamos fazer novas escolhas. O que precisamos para nós escolher melhores caminhos? Humildade, gente. O maior dos obstáculos que habita dentro da nossa alma é o orgulho. O orgulho nos impede de nós desaprendermos comportamentos que funcionaram lá no passado e partir para outros comportamentos que vão funcionar melhor. Então, ficamos com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou continuar sendo assim. Eu aprendi assim lá no passado e assim vai ser. Mas o mundo mudou, as coisas trouxeram novas maneiras de agir. Nós temos que abraçar com cuidado, sempre filtrando, né, aquilo que nos é chegado para que nós possamos agir nos caminhos retos, né? Mas é importante desaprender, né? Quando a gente estava falando agora a respeito de dieta, nós temos que desaprender a comer tais alimentos que nos fazem bem e passar a ter uma vida mais saudável com outro tipo de alimentação. Então, às vezes fica mais fácil esses exemplos simples, né? Então, desaprender comportamentos que funcionavam lá no passado, isso é humildade,
para aprender outros que funcionem melhor. Né? Vamos permitir que a humildade nos invada para que nós possamos deixar o passado para trás e criar um novo aprendizado com novos objetivos. Agora, ajustando os objetivos com os valores em sintonia com as batidas do coração do Mestre Jesus. É o convite da manhã de hoje. Que as nossas batidas dos nossos corações possam entrar em sintonia com as batidas do coração do Mestre Jesus, criando na nossa vida novos objetivos para as nossas caminhadas. Lembre-se a frase da minha amiga Valquíria, que é lindíssima. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Na estrada da nossa vida, nós construímos sempre, gente, o caminho do amor. E esse caminho é feito com infinitos passos. Mas nós vamos chegar lá, porque sempre será um caminho do amor, porque Deus é amor e Ele ama a todos nós e Ele quer que nós trilhemos o caminho do amor. Então não vamos mais correr atrás de miragens, né? De ilusões que não preenchem a nossa existência. Isso aí. Atalhos. Miragens. Já viu aqueles filmes no deserto? Que o cara tá lá, deitado, e aí ele vê fica aquele vapor, e aí ele vê lá, longe, uma miragem. Entende? Em termos de vida, vamos esquecer, tomar cuidado para a gente não ir correr atrás de ilusões que não vão preencher a nossa existência. O Mestre nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Mestre, que lindo isso, né? Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida que nós tanto desejamos, de amor, de felicidade, de alegria, de luz, né? Nestes minutos que nós estamos hoje refletindo, que cedemos ao seu amor, o amor de Jesus, né? A cada dia, a cada semana, a cada reflexão, ouvimos cada vez mais a sua voz, cada vez mais clara, a falar conosco no silêncio da nossa alma. Isso é importante. As suas palavras, eles vão encontrando caminho no nosso espírito, agora já malhado, talhado pelas obras das nossas escolhas, né? Nós, como seres humanos, já sofremos diversos momentos na nossa história, né? E agora nós estamos começando a entrar em sintonia, a ouvir mais claro, né? A voz do Mestre, há 2020 anos atrás, já chega e já encontra caminho no nosso espírito, porque o nosso espírito atualmente já está malhado, como eu disse, ele talhado com as dores das nossas escolhas pretéritas no nosso passado. Somos livres para escolher, porém escravos daquilo que escolhemos, nos diz Chico Xavier, né? Você é livre para escolher, mas você é escravo daquilo que você escolheu, né? Hamed diz, o que pensar na bondade divina que permite que as almas escolham seu roteiro de acordo com o livre-arbítrio e depois cobrasse aquilo que elas ainda não adquiriram? Não é verdade? Será que Deus faria isso? Vocês podem escolher. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Agora eu vou cobrar aquilo que não está dentro do teu entendimento. Na escola, a gente faz uma prova para criança de 3ª série, ela é diferente da prova da criança que está na 6ª série, não é assim? No colegial, porque depende do aprendizado de cada um. Ninguém vai dar uma prova do 2º ano colegial para uma criança de 5ª série, não é verdade? Então, por que Deus faria isso? Se nós não condenamos, por exemplo, os nossos bebês por eles não saberem comer, falar e andar corretamente, por que espíritos ainda imaturos pagariam por atos e pensamentos que ainda não aprenderam a usar convenientemente por não ter ainda maturidade espiritual, não é verdade? Pois é. Por quê? Se nós, seres humanos, não cobramos do bebê, você não sabe falar, né? Você acha que Deus vai cobrar dessas pessoas que não têm a capacidade porque não têm maturidade espiritual? Nós mesmos é que nos provamos. Essa que é a verdade. Tudo que questionamos ao mundo com o nosso proceder volta repleto do material que emitimos antes. Toda pergunta que você faz para a pessoa, ela está repleta da resposta de que você quer.
né? Pelo tom, pela postura, pelo aquilo que você fala, né? Pelo teu não verbal. Já está repleto, a pergunta já está repleta do material da resposta. E é isso que ele diz, né? Tudo que questionamos ao mundo com o nosso proceder, a resposta volta, repleto do material que emitimos antes. Experimentamos as respostas revestidas pela mesma vibração energética da qual fornecemos a pergunta. Então, a maneira, e você sabe disso, né? Às vezes você fala assim, oi, tudo bem? A pessoa, tudo bem, não é? A pessoa já te responde assim. Agora se você fala assim, oi, tudo bem? Aí a pessoa responde, tudo bem. Você percebeu? A resposta já está dada pelo material que nós emitimos antes. Se você fala, oi, tudo bem? Tudo bem, gente. Tudo muito bem. Percebe? O nosso não verbal, as nossas vibrações, o nosso tom, tudo que nós fazemos de questionamento para a vida, ela nos devolve a resposta com a mesma vibração energética. Isso é importante nós aprendermos, né? Cada um, amigos, anda segundo a sua própria luz, né? E o Pai cuida para que tenhamos o necessário que nos conduzirá ao melhor de nós mesmos, dia após dia. Deus vai sempre nos conduzir para que nós tenhamos exatamente o necessário que nos conduzirá ao melhor de nós mesmos dia após dia. Tem uma frase que diz assim, do livro Livro de Esperança, né? Criamos à nossa volta o ambiente necessário para o nosso próprio aprimoramento espiritual. Então a gente cria à nossa volta o ambiente necessário para o próprio aprimoramento espiritual. Então, se nós somos, digamos assim, negativos, agressivos, violentos, né? Nós vamos criar à nossa volta situações com as pessoas que nós convivemos que vão dar respostas exatamente a essa postura, e isso mesmo fará a gente refletir, né? Muita gente fala assim, nossa, eu não sei por que todo mundo fala isso comigo, ou age dessa maneira, ou fala desse jeito comigo. Você já parou para pensar como é que foi a sua atitude, como você falou, como que você agiu para estar recebendo as mesmas respostas de várias pessoas? Não é de um, é de vários. Quando é de um, deve ter um problema com ele. Mas quando você começar a perceber que várias pessoas agem da mesma maneira com você, então o problema está comigo. Eu tenho que fazer uma revisão. Vocês entendem? Ainda mais agora que nós estamos enclausurados dentro de casa, lidando, nos atritando com os familiares, e aí acaba discutindo, brigando. Começa a perceber, né? Começa a agir de uma maneira mais alegre, mais servil, mais humilde, mais amorosa, mais doce, mais generosa, mais delicada. Você vai perceber que você vai ter essas mesmas respostas. Como diz lá, né? A irmã Sudofo, criamos à nossa volta o ambiente necessário para o nosso próprio aprimoramento espiritual, né? Então, o assunto, o nosso versículo é dirigir os vossos passos pelo caminho reto, Paulo de Tarso, né? Nos orienta a buscar o caminho que ele, lá na estrada de Damasco, optou quando respondeu a Jesus, mestre, o que queres que eu faça? Né? Ou seja, ele entendeu, naquele segundo, que o serviço em todas as dimensões é o preço da caminhada libertadora. Quando Jesus apareceu para Paulo de Tarso, naquele deserto de Damasco, naquela hora, a resposta ao mestre, quando ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não foi responder, eu falava, não. Ele na hora, a resposta dele foi, mestre, o que queres que eu faça? Ele compreendeu naquele segundo, né? E ele entendeu que o serviço em todas as dimensões é o preço da caminhada libertadora. Essa é uma frase de Chico, né? De Emmanuel através de Chico. O trabalho, nos diz Joana de Anjos, é sempre o veículo de renovação, tá? É isso. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, nos ensinou: a foto nos retrata por fora,
mas é o trabalho que nos retrata por dentro. É lindo, né? Um outro exemplo no Evangelho, dentre muitos outros a seguir o caminho reto, foi do próprio Mateus, né? A palavra parestesai em grego significa receber desafio. Parestesai, receber desafio. Mateus, sentado na coletoria, escuta o mestre amado lhe dizer: segue-me. E ele prontamente se apresentou. Ele falou parestesai, de pé, diante do mestre, e o seguiu. Ele recebeu o desafio. É o que está escrito lá em grego, parestesai. Ele recebeu o desafio quando o mestre diante dele falou: segue-me, Mateus, né? Amigos, não basta suspirar pelo Senhor, né? Dizer que nós seguimos com os lábios. Quantos de nós já recebeu o chamado como Mateus? Quantos de nós já recebeu, né, o mestre falando na nossa alma: segue-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida? E quantos de nós, diante de situações em que o mestre pediu para nós seguirmos, nós nos apresentamos, nós recebemos o desafio, parestesai, né? Diante daquilo que o Pai nos confiou. Entendendo como Paulo que o trabalho é a oportunidade de exercitar o amor, amor com quem mais nos pede atenção. Para você que está aí na sua casa, enclausurado, né? Você está sendo convidado hoje por Jesus para segui-lo, mas não só com os lábios, mas com ação, né? Mas exatamente com aquele que nos pede mais atenção, mais dificuldade, aquele que a gente tem mais picuinha, briga, discussões, é esse aí é que Jesus pede para você seguir. É esse exatamente aí que você deve parestesai, se colocar de pé e receber esse desafio, né? Os caminhos existem, mas não basta a gente apenas conhecê-los. Um dia nós vamos ter que percorrê-los. Então, saber que o caminho é esse, mas não fazer, não trilhar o caminho, não adianta nada. Não adianta você saber qual é a maneira correta de agir com uma pessoa que te pede mais atenção, mais compreensão, mais entendimento, mais perdão, mais indulgência. Você sabe como tem que fazer, mas não adianta só saber. Você tem que trilhar esse caminho, né? Ao invés de suspirarmos aí pelo Senhor, levantemos e recebamos este desafio. Como diz Emmanuel através de Chico, né? Não com os lábios, mas com as mãos. Sem as mãos, as palavras não têm espírito, diz Emmanuel. Sem as mãos, as palavras não têm espírito. Está mais que na hora de nós realizarmos, de nós concretizarmos. John Lennon, um dos Beatles, né, escreveu em uma das suas músicas: a vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos. Você vai ficar fazendo plano o resto da vida e vai deixar que a vida continue? A vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos. Está na hora de nós realizarmos, de nós concretizarmos. Não percamos mais tempo. Coragem! Somos chamados a longas caminhadas na estrada do perdão, da compreensão e da tolerância. No relacionamento com o próximo, nós carecemos andar ainda muitas léguas por dia. Por isso que nós estamos talvez confinados, para que nós aprendamos a andar léguas no perdão, léguas na tolerância, léguas no amor, né? Amigos de jornada, nesta fase de transição a qual o planeta Terra atravessa, não basta nós dizermos que somos aprendizes do Mestre. É indispensável que nós estejamos com Ele para sermos reais colaboradores na construção desta vida, uma vida maior, uma vida melhor, uma vida amorosa, aqui mesmo na Terra, né? Cada um de nós precisa cumprir a sua pequena parte nesta grande empreitada. Parestesai, aceitemos de pé, prontamente o desafio e o convite de Paulo na escolha de um caminho certo,
onde Jesus nos clama a darmos as mãos aos nossos companheiros de viagem, nas milhas da vida, transformando a atmosfera do nosso lar, a atmosfera do nosso trabalho, seja onde for, em oportunidades, que possamos transformar em oportunidades de crescimento. Que assim seja, graças a Deus.